Ah, tá. Agora começou. Aí o Atá de novo, né? Tem que ter o Atá. É minha marca registrada. E o que a gente tinha combinado de falar mesmo primeiro? Bom, a gente vai começar falando de Horizon Zero Dawn. Todos Ah, aqui, né? Todos aqui nós não assistimos o suficiente pra gente dar uma opinião verdadeira no assunto, né? a gente pode dar a opinião do achismo, que é o que é. Do que a gente viu, o que a gente acha. É aquela coisa da IGN, que como é um site, não é YouTube só, a gente pode falar o nome. A gente pode fazer aquela coisa da IGN que é o First 5 Minutes, né? Os primeiros 5 minutos. No nosso caso, os primeiros 3. Eu assisti 2 horas e eu era só o cara fazendo side quest. Ele não fez nem a primeira quest principal, tá ligado? Tá, entendi. Faz sentido. Do que eu vi até agora, e foram realmente só alguns minutos, o jogo tá muito bom. Ele é bem bonito. Ele é bem bonito, ele é bem feito, a história é uma coisa que não foi tentada antes. Pena que a Eloy criança tem uma cara de batata. Ela tem uma cara de batata e tem Ela cabelo de uma mendiga. Ela é muito feia, cara. E ela tem cabelo de mendiga. Aliás, Tipo, se vocês ouviram aí uma risadinha de fundo, o nosso editor, que a gente contratou tá? contratou. A gente paga uma bala por ele. É, Ele ainda a não gente recebeu tá a pagando bala. ele em bala. Ele ainda não recebeu a bala, tá? É, só depois. E se o trabalho ficar bem feito? Vai ser o jeito. Enfim. Acho que a primeira coisa que eu acho que precisa ser mencionado, que é uma das poucas coisas que eu vi nos trailers de gameplay, eu vi no gameplay, Aquele primeiro trailer que ela destrói um gigantesco que parece um T-Rex. é que eu não fiquei sabendo de ninguém fazendo uma dessas até agora. Eu também não vi nada, né? Eu acho que deve ser um dos eu acho que deve ser um dos bichos, tipo, que é difícil de achar mesmo. Talvez seja uma daquelas coisas... Tipo o segundo dragão em Dragon's Dogma. Tem um segundo dragão. Minha nossa. Não, eu ia dizer que talvez seja aquela coisa que é um mundo aberto, né? Só que o mapa que foi mostrado até agora, no primeiro parte, assim, ele parece meio pequeno até. Ah, meu amigo, não é. Não, ele... Cara, o cara que eu assisto, ele atravessou o mapa inteiro em 2 minutos, o que ele tem. Provavelmente pode ser que seja um bagulho tipo Need for Speed Most Wanted era. Que ele vai Que é, aumentando. que é uma cidade que vai. Que tipo, era uma cidade gigantesca, só que tu começava num bairro. E daí tu vai Aí tu liberando, vai liberando mais. mais. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Eu espero que seja uma coisa dessas, porque se for só aquilo, aí realmente não foi um dinheiro bem investido. Talvez tá seja, ligado? porque tipo, pelo que eu vi, o jogo começa num lugar meio tropical, /temperado. Tropical? /temperado. /temperado. Eu acho que tá mais pro temperado, mais as montanhas de Skyrim, tá ligado? Mas assim, o cara, primeiro gameplay que eu vi, ele tava numa cidade que era no meio, tipo, um deserto, tipo, como se fosse deserto americano, sabe? Bastante cacto, as montanhas, assim, os platôs quadrados gigantescos e tal. E era uma cidade que tinha um riozinho correndo no meio, então, tipo, era uma área do mapa que não era do começo. Dava pra ver bem que não era a área do começo. Não, então, ainda bem, né? Eu acho que é uma área que coisa que tu vai manter. É tipo Skyrim, cara. Primeiras 2 horas de Skyrim é o quê? É você fazendo as primeiras quests da história. Entendeu? Ou então atravessando metade do mapa sem fazer porra nenhuma do que deveria estar fazendo, né? É basicamente isso, que é o que a maioria faz. É o que eu faço. Cara, assim, ó, fugindo um pouco do assunto, eu sei que a gente tem os assuntos, a gente tem aqui uma folha do nosso lado. Mentira, né? Mentira! Com todos os assuntos que a gente passou meia hora discutindo o que a gente ia falar, só que a gente nunca consegue ficar no mesmo assunto certo. Não, a gente vai entrar em tangente toda hora. Então é o seguinte, né? Já que a gente falou de Sky e não fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo, como a gente já não está fazendo, a gente vai falar um pouco agora de Oblivion. Por causa que Oblivion é um jogo que todo mundo que ama Skyrim e já jogava antes de ser famoso por Skyrim, jogou Oblivion. E Oblivion, nossa, Oblivion é muito bom, Oblivion é isso, Oblivion é aquilo. Só que, cara, eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eu que sou uma pessoa que joga desde que eu tenho 5 anos de idade. Eu senti perdido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pra cá, eu tenho que ir pra lá? Onde é que eu tenho que ir? Isso é uma coisa que estão tentando resgatar agora, até com o Breath of the Wild, que a gente vai falar mais um pouco depois quando a gente falar do Switch. Sim. Que muita gente tá dizendo que isso é uma das coisas que eles resgataram, que os antigos jogos do Zelda já dizem que já faziam, e é um hábito dos jogos mais antigos. Que é uma coisa que acontece hoje em dia, e que é uma coisa que Dark Souls, por exemplo, conseguiu romper. Que não saber pra onde ir? Que é basicamente que é isso, é não segurar a tua mão durante todo o jogo. Ele não te indica tudo que tu tem que fazer, ele te diz, ó, você pode fazer o que você quiser. O jogo dá um tapa na tua cara e fala, faz o que tu quiser. Eu vou te maltratar, mas pode ser muito bom, dependendo da situação. Só que também pode ser horrível. E esse foi o meu caso com Oblivion. Isso foi horrível. Porque além de eu não saber o que eu tava fazendo, eu fiz uma coisa que eu realmente nem deveria ter feito no início do jogo. Eu subi uma montanha, matei 50 lobos da neve, que são tipo a criatura mais horrível de todos os tempos pra matar. E
Aí tá. Chegando lá no topo, né? Ah, você chegou no centro de peregrinação, sei lá o quê. Que diabos eu tô fazendo aqui? Ah, merda! Comecei a descer a montanha pelo outro lado. Ah, olha só, uma entrada ali. Ah, eu imagino o que isso possa fazer. Entrei, lutei contra 200 vampiros. O que diabos eu tô fazendo da minha vida? Muitos jogos hoje em dia eles fazem. Eles estão tentando. Muitos reclamam. É porque assim, ó. Admitamos que a comunidade de jogos não sabe muito bem o que é. Alguns dizem, nós queremos mais jogos como Dark Souls, que a gente tem que se virar pra jogar. Tá bom. Aí eles entregam um jogo assim. E aí, não, mas tá muito difícil, eu não sei o que fazer, que nem tu tá dizendo agora. Não tô dizendo que a tua reclamação é vazia, faz sentido. Sim. Mas é porque. Entendeu? Eles tentam dar o que a galera quer. Mas o problema que a gente tá vendo agora, a gente viu isso com o Sky, que é... Eles estão tentando deixar os sistemas mais simples. Não dá pra. Não segura a tua mão. Não é questão de Ele é que segurar nem a tua mão. Ele é que nem aquele pai trouxão. Que ele fala. Que tipo, tem o pai que quando tu tá aprendendo a andar de bicicleta, ele segura a tua bicicleta por pelo menos 10 segundos. E daí ele te solta. E aí ele te solta. Não, mas não. Eles estão. Muitos jogos. Qual era o assunto? Ai. Eu vou... Tá, enfim. Eu vou falar o que eu tava falando já, né? Que é o seguinte. Eles estão simplificando os sistemas. Eles estão virando pais babacas. Que seguram que seguram. O editor tá nos atrapalhando aqui, tá se rindo no caso. Que ele segura. É aquele pai que ele pega. Ele não segura. Ele te empurra com a bicicleta. Desce a montanha, desgraça. Vai! Que a criança desce chorando a velocidades incríveis. E aquela roda assim, né? É. E daí ela se solta. Parecendo uma rodinha de supermercado. Ela se solta no meio do caminho. Aí a criança, que é o jogador no caso, assim, né? Ela fica perdida assim numa área de alto nível. E ela fica presa daquela parte e não consegue sair, sabe? E você sabe o que? Os bichos matam no meio do caminho. E sabe o que aconteceu comigo em um jogo? Florência, aquele jogo que eu tava te falando esses dias pelo celular. Você chegou a jogar aquilo? Sim, eu jogava. Eu jogava bastante, só que eu deixei de jogar por causa que começou a dar bug no meu PC. Meu PC no antigo não funcionava mais. E aí quando foi pra formatar eu esqueci de botar em backup aquele jogo. E eu perdi tudo. E eu não lembrava mais minha senha, eu não lembrava login, não lembrava mais nada. Tanto tempo que passou. Pra quem não sabe, eu vou fazer um pouquinho de propaganda gratuita. Mas é porque o jogo é muito bom. É um jogo bem simples. Eu boto o link na descrição. Ele era... não produzido. Ele era publicado no Brasil pela Alaplaya Games, que nem existe mais. Eles entraram pra Steam faz pouco tempo, né? Quem é o Alaplaya? Não. O Florência? O Florência, ele entrou faz pouco tempo. Eu não sei, eu não tenho Foi Steam, no final, cara. eu tava dando uma olhada nesses dias, com alguns desses, né? E o Florência, ele entrou em, o que, dezembro de 2016? Não sei, cara, eu não tenho Steam. eu tenho que baixar quando eu tiver um computador bom. É um RPG. É um diferencial que o Florência tem dos outros jogos de MMORPG, esses mais... Não vou dizer que é baixo orçamento, mas é aquele jogo que não recebe muita... Não é publicação, não recebe muita atenção, assim, do público geral. Sim. Tinha um grande público, tanto que tinham 2 servidores dedicados só a brasileiros, mas BR é BR. É que brasileiro pega esse jogo dentro de um jogo como se fosse porco na lama, né? Quando lançou Ragnarok, não sei como é que funciona, como é que fala. Eu me lembro que eu tinha até minha classe na 7ª série, os guris da sala trouxeram um pôster no nome de Ragnarok e botaram no fundo da sala. Ficou lá por acho que 2, 3 meses. Cara, não, ficou lá pelo ano todo. Eu não joguei quase nada de Ragnarok, Eu não joguei Ragnarok. Mas assim, ó, é que eu falo isso pra quem estiver ouvindo. Por causa que depois se alguém fica muito ofendido, vai querer falar que eu tô muito errado, né? Não. Assim, ó, a maioria dos jogos que a gente fala aqui... A gente nunca jogou. A gente nunca jogou. A gente conhece, a gente vê gameplay, a gente pesquisa bastante, mas a maioria a gente não jogou. Quando a gente fala de um jogo... A gente não tem aquela ideia assim de mãos no jogo, sabe? A gente esconder, mas se vocês não saberem a diferença, porque a gente vai falar sobre... Vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre suposição quando é um jogo que a gente não conhece. Quando for um jogo que a gente conhece, vocês vão ver que a coisa vai ficar bem mais... Eu diria rápida, direta. Né? Vai ficar mais direta. Mas é o seguinte, isso aí que eu falei, né, que brasileiros jogam em MMORPG como se fosse pouco na lama, né? Quando lançou Ragnarok tinha uma população, digamos, de jogadores brasileiros gigantesca. Era uma coisa assim, ó, de dar medo, assim, pra quem tinha um servidor, tá ligado? Princeton. Qual era o nome da empresa que fez Era o Level Up que tava fazendo, né? Era a Level Up. A Level Up, fez cara, muito MMORPG brasileiro. A Level Up, ela teve que fazer aquele troço de avisar, ó, o servidor tá cheio, hein? Não enche.
Não vem querer meter teu bedelho aqui nesse Sim. troço que já tem 1000 jogadores. A QW faz muito isso também, avisar quando os servidores estão cheios. Mas voltando rapidinho ao assunto Fluência pra encerrar só. Aham. Que eu falei que tinham 2 servidores dedicados a brasileiros, mas que eu ia falar do diferencial. Que você tem o mapa todo do mundo, são 4 ilhas principais E arquipélagos. e várias ilhazinhas pequenininhas que tem uma lojinha cada uma. Loja de comércio, vocês vão entender o quê. Porque assim, você começa na primeira ilha. Aí você upa ao ponto que os monstros da primeira ilha não são suficientes pra você upar. Aí você vai pra próxima Aí ilha. você tem que ir pra próxima ilha. Como você vai pra próxima ilha? Bom, meu amigo, você vai de barco. Porém, o barco não é tipo uma cutscenezinha, não é uma tela de carregando. Não, você... é o Wind Waker do Legend of Zelda, que tu vai com um barquinho lá, 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 lá. Sim, é exatamente isso. Cada jogador ganha 4 tipos de barco. Um tanque, um de cura, um de ofensivo e um de focado em agilidade. Que a maioria, os mercadores usam a maioria da agilidade por quê? Porque é bonito e porque é muito rápido. Agilidade. É. Marcante. Mas aí assim, uma coisa que quando tu falou quando o jogador vai pra uma área de nível muito alto, eu fiz isso no Florência, quando eu tava jogando. Eu tinha um mercador, eu tinha recém conseguido um casco e velas novas pro meu barco. Que antes, o meu barco ele era um casco simples e uma única vela triangular. Eu tava num ponto já que eu já tinha 2 velas. Ah, tu tinha o barco dos Simpsons, aquele de trás, assim, aquele quadro, né? Aquele barquinho que... Não. Ah, não, aquele tem 2 velas triangulares. Já viu o desenho Simba, a Lenda dos 7 Mares? Sim. É tipo aquilo. Só que sem o estilo de vela junco, é mais aquele negócio triangular mesmo, tá ligado? Coisa triste. O barco era bonito, cara. Mas aí assim, ó. E aí eu pensei, vai ser muita mão, porque tipo, eu sabia que no caminho principal entre as ilhas, que é a rota segura, vai ter muito pirata, vai ter muito monstro, porque essa é a intenção, porque o jogador tem que upar, porque tu tem 2 níveis. Tu tipo, eu sou nível 50 aqui em terra. Beleza, cara? Chega no barco, eu tenho uma pistola. Não, tipo, no barco você não aparece a animação de você pilotando o barco, você controla o barquinho. Sim. É como se o barquinho fosse o seu jogador. Não, eu quis dizer no sentido de tipo, eu sou nível 50 em terra, eu tenho um canhão orbital. Chega no barco, eu tenho uma pistola. Você tem o nível de mar, o nível marítimo e o seu nível terrestre. O seu nível terrestre e o marítimo não são iguais. Tu pode ser nível... Alguém, por favor, editora, adicione. É mesmo? Ai, sobrecarregar o carinha, agora ele vai pedir 2 balas. Droga, eu não 3? tenho. Merda. A gente realmente tem que jogar o editor fora. Mas daí assim, ó... não, pera, ele que tá gravando. Não. Sim. Aí, tipo assim... daí eu pensei, se eu for pela área principal, pela estrada principal, pelas ilhas, eu vou me ferrar muito feio, porque eu sou nível muito baixo. Eu já tinha tentado fazer isso, por isso que eu sabia. E aí eu pensei, eu vou cortar pelos arquipélagos menores. Péssima decisão. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a 4 ilhas, e isso é bastante coisa, bastante distância, de distância da 4ª ilha, que é a ilha de nível máximo. Eu cheguei lá, eu parei, os piratas estavam me atacando tanto, eram uns piratas de mob de nível tão forte, que eu parei numa ilhazinha que só tinha uma loja de mercador, assim, que tu tem 2 inventários. Tu tem o teu inventário do navio, que é pra coisas tipo milho, comida, comércio, assim, e tu tem o teu inventário pessoal. E aí eu tava passando assim só pelas ilhas só pra tentar chegar na ilha. Eu tranquei numa ilha, eu tive que ir no chat geral, tipo o chat do servidor, e pedir ajuda. Eu pedi ajuda. Eu tive que pedir ajuda pra outros jogadores de nível mais alto pegarem seus barcos e virem me buscar, porque eu não me escoltarem pra fora de lá, porque eu não conseguia sair. Servidor BR, adivinha o que aconteceu? Ninguém foi. Um cara foi. E ele te matou. Não, ele tinha navio do tipo cura. Peraí, um healer? O que é isso? Uma bênção? Não foi benção. Healer é navio de ofensa fraco. Então, ele é healer. Então, basicamente, pra mim foi inútil. O cara, eu tive que voltar pra ilha e eu morri naquela ilha. Eu quis dizer no sentido de ele pegar e curar o teu barco durante o caminho. Não precisa. O barco, tu aporta, tu entra num porto com o barco ele começa a ser reconstruído. Não. Tô falando durante o caminho. Tá, entendi. Enfim, adicionar os comentários sobre Florência, porque eu andei pensando muito nesse jogo também. Eu queria compartilhar com o mundo, porque é massa. Ok, agora a gente tem que trocar de assunto. Então, peraí, deixa eu ver se eu tenho alguma enquete aqui pra colocar aqui. Insira aqui sua música de introdução, de troca. Se a gente tiver dinheiro suficiente pra isso. Se a gente não tiver, a gente dá mais uma bala pra ele. Tá. Agora, voltando.
Zelda Breath of the Wild, que E eu o sem Nintendo. querer falei Call of the Wild esses dias e quase me mataram. E o Nintendo Switch, é claro. Nintendo Switch tem Nintendo- problemas. Tem problemas, mas... Problemas, aliás, bem grandes. Porém, ele serviu para nos trazer Zelda Breath of the Wild, então ele merece uma redenção. Porque o jogo, basicamente, ele está fazendo o quê? Eu nunca vi, nem Skyrim eu acho que eu vi isso acontecer. Eu, pessoalmente, nunca vi um jogo bater tanto recorde e Em pontuação? em pontuação. Eu nunca vi um jogo ter tanta pontuação alta. É que também a gente não A pontuação mais baixa que eu vi pra esse novo jogo é justamente era um 8. Foi a mais baixa que eu vi na lista. Mas é que é o seguinte, a gente também não... A gente é esse tipo de gente chata que fica pesquisando as coisas, mas a gente não pesquisa as notas que eles dão normalmente, né? A gente tá olhando esse aí do Zelda agora por causa que ele recém lançou e tá todo mundo dando uma... Uau, isso é muito legal, isso é tudo de bom. Mas o seguinte, né? O que o Zelda Breath of the Wild tá trazendo de bom pro Switch, o Switch tá tirando nos erros de software. Por causa que eu não sei se tu chegou a ver, mas eles estão assim, ó... eu não tenho uma imagem aqui sem copyright, então talvez eu tire uma foto da minha própria mão. Mas eles estão aí isso aqui, ó, de fazer um recall total em todos os Switches. Por quê? Por causa que o Switch, o que tá vendendo ele é a ideia do controle que tu tira, né? E que Aí tu joga. fica... Tu é o rei do borogodó. Ah, Minha nossa, eu tenho controles que funcionam à distância. Eu nunca vi isso antes em um videogame. Minha nossa. né? Só que tem um problema, né? Como o transmissor fica no meio do controle, dos dois controles inclusive, ele, quando tu tá segurando ele pra tu jogar, É porque a intenção... tu bloqueia o transmissor com a mão e ele para de funcionar. É E daí que- como é que tu vai jogar? Tu vai ficar ali mexendo a mão assim, por que, Me que eu não per- consigo jogar meu Switch? Tu viu isso aonde daí? Só Eu pra- vi isso nas notícias principais. Ah, tá. Não, é porque assim, ó... Pelas propagandas que apareceram dos trailers e coisa e tal, do Nintendo Switch, é que a intenção principal não é você pegar os dois controles aqueles separados e ficar jogando assim. Embora seja um dos jeitos. Sejam do Que jeito. eles fizeram, aliás. Mas daí assim, a intenção principal é o quê? É você sempre manter os controles conectados na telinha pequena Sim. e aí você levar pra qualquer lugar que você quiser. Qualquer lugar. Mas daí assim... Tirando assim, no meio da favela, É. então no meio do ônibus, É. aí o pessoal vai lá. Aí Esse é um Nintendo Switch? Sim, que bonito passa aí. Basicamente. Mas assim, ó, quando tu fala que ele fica no meio, você quer dizendo, por exemplo, porque tipo, ele é um retângulo. Sim. Ele fica na parte comprida ou Não, na ele parte fica da ponta? no meio. No meio tu quer dizer ponta ou Do no meio? tudo. Meio, centro. Imagina que tem uma linha do ponto mais ao topo para um ponto mais abaixo e do ponto mais central à direita ao ponto central mais à esquerda. E no meio, onde eles se acertam, é onde está o transmissor. Caraca, Então significa que a tua mão fica literalmente ao redor do troço. fez sentido. E tu falou aí de que ele foi feito pra tu jogar com ele na tela. Só que Jogar com ele na tela ou jogar só com um dos controlezinhos. Não. Que foi no Eu- caso do trailer que eles mostraram Eu vou ter o que pessoal jogando cada vou um ter que sozinho. discordar de ti que tu tá parcialmente errado nesse assunto. Por causa que isso é pra quando tu quer jogar multiplayer, tá? Aí tu pega um controlezinho e tu joga como se tu tivesse dedos fininhos, porque aquilo lá é muito pequeno. Dedinhos de criança. Aí o seguinte. Agora, tu pega e imagina que tu... Se vocês escutarem um som estranho, eu peguei meu cachorro no colo. Imagina então que tu tá em casa, tu pega e tu coloca o teu Switch naquele port pra tu jogar, né? Tu bota no port ali, ele fica na TV. Ó, legal, agora ele tá 1080, não é mais 720p. Aí tu tira os controles, porque tu não vai ficar ali, né, preso ali no port jogando, né? Tu não vai fazer isso, tu vai tirar. E inclusive eles fizeram isso no trailer daquele que eles usaram um avião, que o cara tá no avião, ele pega e tira pra jogar enquanto ele tá sentado, né? E daí tu começa, eu vou jogar aqui, eu vou jogar com um em cada mão, vou ficar aqui bem de boa. Tá, tudo bem, então essa é uma das maneiras que eles estão recomendando jogar. É uma maneira que eles estão dizendo, olha, a gente tá dizendo que assim funciona. E daí quando chega, isso foi lançado ontem no sentido de gravação aqui, pode ser que não saia hoje mesmo, mas foi lançado ontem, sexta-feira, e já tá dando problema, cara. Não pode. E não dá pra dizer também que eles apressaram o lançamento. Eles não apressaram. Não apressaram. É problema. Isso é o que eu chamo de. Isso é uma coisa que eu chamo de um defeito perdoável. Defeito imperdoável é, por exemplo. Eu vou ter que falar desse jogo que ficou
marcado pra todo mundo, que foi No Man's Sky. Que eles foi apressado. Nosso editor tá aqui no canto assim chorando, Tadinho. né? E rindo também. No Man's Sky ele é um jogo que sim, foi apressado no final. Os caras levaram todo o tempo do mundo pra fazer o jogo, mas aí no final eles apressaram o jogo e o jogo ficou como ficou, precisando de várias DLCs e expansões. O jogo vai levar muito tempo pra ser tudo que ele pode ser. Porém, ele está indo nessa direção. Pelo menos isso. O que todo mundo estava esperando, que seria um jogo massivo, multiplayer, online, onde todo mundo ia se ver e meter bala uns dos outros, eles estavam esperando Star Citizen. É um jogo massa. Que é um jogo muito bom. Não e a só- gente não vai entrar nesse assunto Agora. não hoje. É. Não hoje. Seguraram minha língua. Ah, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas No Man's Sky tava prometendo muita coisa. E eles chegaram a fazer piada com o fato de que o seguinte, né? A gente passou tanto tempo trabalhando nesse jogo, né? E aí, como eu disse, piada, não é o próprio developer. Sim. Seriam pessoas na internet, os trolls de merda, né? É. Eles estavam fazendo piada dizendo o seguinte, passaram tanto tempo produzindo esse jogo, só que 90% era pra produzir os trailers. É uma piada inteligente. E eles estavam fazendo piada assim num nível tão grande, cara, que eles falaram, que eles colocaram daquele mexicano lá fazendo entrevista, que ele tava rindo a cada 15 segundos, ele ria como se ele era banguela, tá ligado? Eles botaram legenda nisso. E ficou incrível, que ele tava assim, né? E o melhor de tudo, ele falando bem calmo, né? E o melhor de tudo é que nós conseguimos fazer o trailer ficar igualzinho a alguma imagem que você veria num jogo. E ele começa a rir histericamente, assim, né? Sim, e vai passando assim numa tela no fundo, o trailer, sabe? Sei. E, cara, e o pior é que meio que é verdade isso. Eles passaram tanto tempo tentando fazer a história pra o pessoal comprar, que eles não botaram um time pra fazer o jogo. Mas daí assim, ó, que a gente tava falando sobre erros perdoáveis e imperdoáveis. Esse foi o erro imperdoável do No Man's Sky. Foi eles terem trabalhado tanto num jogo e terem... Porque admitamos, foi mais ou menos isso que aconteceu, eles se entregarem ao dinheiro. Porque eles apressaram no final pra eles poderem pegar carona em alguma... Porque tava lançando um monte de jogo na época de No Man's Sky. Por causa que eles também não queriam ficar pra trás, por causa que tava acabando a época que o pessoal realmente compra os jogos. Sim, e aí eles não queriam ficar pra trás, eles apressaram e aí... Por causa dessa grana, tanto que depois que No Man's Sky saiu... Eles fizeram todo o dinheiro vai ser gasto pra fazer melhorias. Sim, e aí, adivinha o que aconteceu? O principal developer... Puf! Sean Murray, o homem do século. Aonde foi parar? Aonde o encontraremos? Não sabemos, mas recentemente uma ilha foi comprada por algum produtor de jogos indie, não sabemos quem. E atualmente tem naves saindo de lá, alienígenas estranhos, criaturas, não sabemos o que está acontecendo. Enfim... Mas daí, por que o erro do Nintendo Switch é perdoável comparado a esse? Porque, pelo que a gente percebe do Nintendo Switch, não foi rápido pra se pensar na ideia, não deve ter sido rápido pra fazer os protótipos, não deve ter sido rápido pra fazer nada. Eles literalmente demoraram um tempo pra fazer o Switch, eles lançaram o Switch quando eles acharam que já podia lançar, e mesmo assim veio com erro. Isso é um erro perdoável. Porque é um erro que eles realmente trabalharam nisso. Eles trabalharam, porque todo mundo conhece a Nintendo. A Nintendo, eles não têm o costume de apressar coisas pra ganhar dinheiro. Eles não precisam. Eles lançam qualquer jogo deles que eles quiserem. Eles vão ganhar dinheiro pra caramba com aquilo, porque é a Nintendo. Não tô falando mal, mas é uma verdade. Sim, mas é que tu tem que pensar que é o seguinte, né? A Nintendo ela tem essa história de que tentar fazer qualidade. Eles são Os jogos deles são simples, mas eles têm muita qualidade. Eles são o AAA com pensamento de indie. Sim. Fazer um jogo de boa qualidade que o pessoal gosta. Com o dinheiro que eles têm, só que eles têm dinheiro demais. Mas daí, pra encerrar daí esse assunto, que Nintendo Switch tem seus erros, tem. Mas são erros perdoáveis. Mas é que porque se eles não resolverem isso nos próximos 4, 5 dias com um software e alguma outra coisa... 4, 5 dias eu acho que é muito. Eu daria pelo menos um mês pra eles realmente descobrirem como resolver. Eles já mandaram um patch, cara. Já? Já mandaram um patch e não resolveu. Então, se eles não resolverem nos próximos 4, 5 dias, eles vão ter que pegar e trazer tudo de volta e falar pro pessoal, vocês esperem, vocês vão ganhar uma coisinha extra lá no, sei lá, no Zelda, ou então no joguinho de Mario Kart. Porque o Zelda Breath of the Wild, ele não é exclusivo do Switch. Pelo que eu entendi. Ele não é. Não é. Mas, cara... Ele é pro Wii U. Ai, Deus. The Feels. Wii U. Tantas possibilidades, tanta merda. Zombie U, que tirou o Wii U pra poder ganhar dinheiro, né? Infelizmente. Mas,
se eles não resolverem isso nos próximos 4, 5 dias, eu tô te dizendo, do jeito que eles são, eles vão pegar e dizer, ó, vocês devolvem tudo aí, que a gente vai reembolsar pra vocês e dar um melhor. Mas a gente vai dar o melhor quando a gente conseguir consertar. Quando conseguir. Sim. Mas daí, assim, mas sabe o que é melhor Mas, um momento. Diga. Um momento, que eu não posso esquecer de falar isso. Tu falou que eles passaram um grande tempo produzindo, tendo a ideia, fazendo tudo funcionar. Só que a gente não pode esquecer que o Wii, há muitos anos atrás aí, quando eles lançaram, todo mundo tava dizendo que a Sony, que o Xbox estavam imitando eles. Só que, cara, todas as empresas estavam produzindo ao mesmo tempo a mesma tecnologia. Sim. E eu vou te dizer, não digo que é uma profecia maia, porque não aconteceu, né? Mas eu te digo que nos próximos 4, 5 meses, a gente vai ver a versão do Sony, a gente vai ver a versão da do Microsoft. Xbox. Ainda mais com o Scorpio saindo, cara. O que é o Scorpio? O Scorpio é o novo processador, sei lá. Eu não sei como é que é direito, porque eu não sou muito de Xbox, pra ser bem sincero. Eu também não, eu tenho um, mas eu não sou uau! Né? O Scorpio, ele vai ser basicamente o que vai fazer o Xbox ser a máquina. A máquina. Vai ser pra melhorar tudo, né? Só que melhor que já saiu o PS4 Pro que já faz isso, né? Ainda mais com aquele Boost Mode. E daí é o seguinte, tu pega e vem me dizer que eles não vão querer ir atrás dessa onda? Claro que vão. Eles vão, mas daí tu pensa, daí o pessoal vai dizer, eles estão imitando a Nintendo, mas cara, eles trabalham com isso. Todo jogo é uma imitação de algum jogo. Tu quer ouvir alguns? Qualquer jogo de FPS já foi chamado de imitação de Doom. Qualquer jogo de luta já foi chamado de imitação de Mortal Kombat ou Street Fighter. Cara, sabe como é que era o nome do gênero FPS nos anos 90? Clone de Doom. E um jogo que eu posso dizer, muita gente vai querer me matar agora, me estripar, me jogar na parede e fazer... A gente dá a permissão. Fazer um ritual satanista comigo. Quando eu vi o trailer, por exemplo, de Horizon Zero Dawn pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi Far Cry Primal com uma mulher e robôs. Exatamente isso que eu pensei. E a única coisa que negou isso até agora foi a presença de ela usar a tecnologia. Porque no trailer não apareceu ela usando tecnologia, apareceu ela atacando o lance e usando o arco. Agora nos gameplays que aparece ela hackeando os bichos pra montar e coisa e tal. E ela colocando aquele triângulozinho naquela cara de batata dela, né? E daí vendo as pessoas mortas falando, e aí quando ela vai sair, ela fica tipo, mas eu quero ficar mais um pouquinho com os tios mortos. Aí o Ross olhando pra ela, não, caralho. Não, mas daí... Então assim, ó, o gênero do videogame todo é uma cópia de alguma coisa. Sim, mas eu concordo contigo, inclusive nosso editor tava quase morrendo aqui pra gesticular que concorda que concorda demais. Isso foi hilário. Com Far Cry Primal e Horizon Zero Dawn. Eu não tem como não concordar, cara. Quando eu vi o Far Cry Primal pela primeira vez, que eu vou ser bem sincero, eu não sabia que ia lançar. Eu vi na Steam. Far Cry Primal também me pegou de surpresa. Eu vi na Steam, cara. Eu tava mexendo na Steam e eu vi lá. Eu vi a propaganda na Steam antes de ver qualquer coisa no YouTube. Eu vi no YouTube. Na verdade, eu fiquei sabendo dos meus primos. Porque eles têm Steam, eles ficam ligados nessas coisas todas. Eles são... Nesse sentido eu posso dizer, é que assim, eu sou um nerd variado. Eu sou nerd em muita coisa. Eu gosto muito de videogame, gosto muito de ler, gosto muito de muita coisa. Mas meus primos, eles focam muito mais no videogame. Então eles sabem muito mais do mundo do videogame do que eu. Sim. Tanto que eu ensino um jogo pra eles 3 dias depois. Eles são mestres no jogo e tu não. Chega a ser chato. Mas é bem isso, cara. Far Cry Primal, ele foi um jogo que ninguém tava esperando. Ele veio assim meio que do nada. Ele veio com um trailer muito bom que o pessoal ficou, nossa, na verdade, isso vai ser uma delícia. Antes de sair o Far Cry Primal, já tinha boatos de que já tinha gente dizendo, o próximo Far Cry não vai ter arma, o próximo Far Cry vai ser diferente nisso. Sim, por causa que eles vai têm ser numa época diferente. Eles têm esse hábito de fazer as coisas variarem. O Sim. 3 e o 4, eles são quase o mesmo jogo, só que eles variam o suficiente. Mas daí tu pega o 2, cara. Tu chegou a jogar o 2? Não cheguei. O editor, você chegou a jogar o 2? Ele não chegou a jogar o 2. Eu joguei o 2. Eu virei o 2, aliás. O 2 é na África, né? O 2 é na África e é tudo que tu não espera de um jogo Far Cry. Tu começa com malária. Tu começa no meio de um tiroteio no meio do deserto. Ok. E ele é o jogo mais realista possível. As armas, elas enferrujam na tua cara enquanto tu tá jogando. Tu tem... sabe aquele troço assim de auto-aim que eles adoram fazer com lançador de granadas? Que o pessoal não se liga que tem um auto-aim desgraçado naquilo, né? Cara, tu tem que mirar 100%, senão tu não vai acertar nada.
Eu passei, eu acho que 1 hora com o morteiro. A gente tá quase fazendo uma pausa técnica porque o outro tá com fome. Eu passei quase 1 hora com o morteiro. Salvando e recarregando até eu acertar um comboio que tava passando com o morteiro. Ah, tem uma missão mais ou menos assim no Far Cry 3. Eu cheguei a jogar. Tu ajuda a resistência, tu tem que ficar numa torre de água e tu tem que ter uma mira perfeita com a sniper pra poder acertar um cara no meio de um comboio pra começar um tiroteio. Eu tive que refazer essa missão 5 vezes até eu acertar. E olha que eu me orgulho, eu não sou um excelente perfeito assim, mas eu sou um sniper bem competente em jogos. Cara, mas foi bem isso. O Far Cry 3 ele pegou muito dessas coisas aleatórias que o pessoal adorava fazer no 2 pra fazer as missões mais divertidas, sabe? E é muito divertido. É muito divertido. Mas o 2 foi o que realmente trouxe essa onda assim na Far Cry de mudar as coisas. De todo o jogo ser uma coisa bem diferente. O Far Cry original é muito diferente, cara. Como é que é? O Far Cry original é uma merda. Pá! Cara, o Far Cry original é uma coisa com uns mutantes, umas bichas loucas, assim, umas coisas muito sem noção. E daí vem o 2, super realista, com batalhas assim de tiroteio que tu leva um tiro na cabeça e tu morre na hora, sabe? E daí vem o 3, e o 3 é super divertidíssimo. E daí dá pra dizer até que um foi feito pra cada tipo de público. O 1, ninguém entendeu bosta nenhuma. 2. Você fez um sucesso, O 2 é pra público mais que nem tu, que gosta de realismo, porque eu sou um cara que eu gosto de jogos que não fazem muito sentido, mas que ainda tem uma pegada que tem um sentido, tem uma lógica. Tipo o Mass Effect, perdão. Que todo mundo. Mas eu gosto do Mass Effect. É que tipo, o Mass Effect ninguém entende. Ah, esses negócios, esses poderzinhos eu não entendo. Os Psionics? Não, isso é Biotics. isso é do XCOM. Biotics. Que muita gente não entende. Ah, como é que as naves voam, não sei o que. E é Thrusters! Elemento zero. Que usam elemento zero. Aí todo mundo pergunta, o que é esse elemento zero? Só criaram pra poder fazer isso. Na verdade, o elemento zero é a maior desculpa do universo. O elemento zero é uma desculpa do universo com lógica. Tu já leu pra... Pequenininha. Tu já parou pra ler a descrição do elemento zero? Toda. Na verdade não era No Element. Não, era Element Zero o nome. Então, no segundo jogo ele ganha o apelido de ISO, que é o apelido mais ridículo que eu já vi pra um elemento. ISO o quê? ISO. E-E-Z-O. Porque Element Zero. ISO. E-E-Z-O. GG. É. Easy game. Aí que assim, ó, pra vocês que não sabem, o Elemento Zero ele é basicamente a desculpa com mais lógica que eu já vi em qualquer coisa de ficção científica. O Elemento Zero ele é o quê? Ele é um elemento que ele se conecta a um objeto e ele, dependendo da carga elétrica que ele receber, positiva ou negativa, ele aumenta ou diminui a massa gravitacional ou algo assim, eu não me lembro agora de exatamente. Tanto que é por isso que a série se chama efeito de massa, Mass Effect. E aí, dependendo da carga que você botar, se eu não me engano, negativa, diminui a gravidade das coisas. Ou seja, a maioria das naves que você vê, por exemplo, provavelmente usam cargas negativas no elemento zero pra poderem voar. Porque daí elas... Sim. E positiva aumenta. Tanto isso tem umas granadas que fazem isso, né? Não tem. Não é a granada que... A granada de elemento zero, que quando ele toca... Não é uma granada só explosão, ela é uma granada especial. Eu não lembro se foi no 2 ou no 3 que tinha uma coisa dessas. Não tem, cara. Deve ter sido um dos módulos de granada do 1, porque tem muito módulo de granada. Deve ser tem muito módulo no 1, aquilo é irritante. tu começa o jogo, tá, eu tenho uma pistola, uma sniper, um rifle, uma shotgun e só. Vamos lá. Você termina o jogo, eu tenho as mesmas armas, mas meu Deus, é muita modificação. Eu vou ser bem É tipo as armas em Borderlands. Tipo, você começa o jogo com uma pistola, você termina com 4 armas no seu inventário principal e 500 no seu inventário secundário. Também conhecido como Item Horde. Mas, tipo, o pior é que o jogo ele não é assim porque, tipo, você quer pegar todos os itens. Borderlands é assim porque você simplesmente ganha arma pra qualquer coisa. Sabe como é? Que nem Fallout jogando como uma mulher. Você é uma mulher. Aqui, ó. Aqui tá o resultado da quest, aqui tá os prêmios, aqui tem umas bottle caps. Vai gastar. Só não gaste tudo sozinho, numa coisa só. Jogando como um homem. Veja que você era courier que quase morreu. Eu preciso que você mate 27 Deathclaws. Mas por quê? Por isso que eu jogo de mulher em Fallout. Ixi. Não, é que tipo assim, muita gente me julga por jogar de mulher em vários jogos e eu vou comentar isso depois da pausa. Porque nós precisamos fazer uma pausa. Tá bom. Agora a gente tem que colocar mais uma daquelas musiquinhas. Introdução!
Mas eu acho que esse assunto de usar mulheres em RPG, eu acho que é uma coisa que vai ficar mais pra mim. Então, se um dia o assunto for pertinente, eu falo. Incrível como a diferença entre pautas faz a pessoa mudar de opinião. Ha, ha, ha. Ah, pois bem. Mas assim, ó, não querendo entrar em tangentes e tangentes e tangentes de assuntos. Que nós já fizemos. Shhh, cala a boca. Como nós... nosso editor está olhando pra nós. Uma cara de ódio. Enquanto mexe com uma espada. Continuando. Continuando. Nós temos sempre que falar de algum assunto que ele não tá realmente no roteiro, mas um assunto que a gente dedica a ele, não uma tangente. Até por causa que isso aconteceu no último episódio, agora, quando a gente tava falando de Star Wars, uma série na Netflix. Aliás, O link nosso- na descrição. O nosso primeiro episódio foi pura tangente. Então, o seguinte, o que nós podemos falar agora, e para isso eu requisito a presença de nosso editor, é sobre personagens. E para dar uma entrada nesse assunto, eu vou falar sobre minha personagem favorita, que é pura propaganda. Vocês verão imagens agora na tela. Propaganda. Meu Deus, o cara não faz nem questão de esconder que é propaganda. Não, é propaganda descarada. Vai. Minha personagem favorita. E o seguinte, eu até convido todas as pessoas que estiverem ouvindo isso e ouvirem todo esse tempo, né? Duvido que alguém ouviu até aqui, mas... Se alguém está lhe ouvindo, por favor, discorde no áudio, nos comentários. Tanto faz. Faz um vídeo no YouTube aí e fala, eu ouvi. Eu ouvi até o final. Ok, cara, fera. Comenta aí qual é o seu personagem favorito e diz o porquê disso. Vamos fazer uma coisa assim, a gente... Sim, uma pergunta. Você disse personagem, mas tem alguma categoria específica? Tipo, personagem criado por ele mesmo, personagem de algum lugar? Não, pode ser qualquer tipo de personagem. Até por causa que eu não fiz aquela coisa de fechar o assunto numa coisa só. Eu falei personagem e é personagem. Pode ser personagem antro, que é aqueles que são animais. Pode ser personagem... Furries. Tisque. Mas que coisa feia. Um personagem furry é um antro. Sim, mas você falou de uma maneira tão ofensiva. Agora, nós não queremos afetar as 3 SJWs do planeta, né? Claro que Do não. planeta Brasil. Perdão, mas é que foi por um motivo cômico. Não estava xingando ninguém. Aham. Ok. Minha personagem favorita, entra no tangente, uau! É a Florence. Que até eu tava pensando um tempão que tu ficou falando de Florência, e Florência aquilo. E eu vejo Florence, caros ouvintes, é o personagem que você não quer estar do lado quando ela está brava, que é 100% do tempo. Florence é uma personagem que está sempre fazendo os outros de inferiores a ela. Imagina aquele tipo de pessoa que você chega na casa dela e daí ela fala, não, tira os sapatos antes de entrar. Aí tu olha pra ela, mas por que eu tiro meu sapato? E ela fala, tira o sapato, verme! Verme, que palavra que ela adora. Ela adora a palavra verme. Esse é o tipo de pessoa assim que eu nunca gostaria de encontrar. E Na é vida por real. isso que ela é minha personagem favorita. Admito que eu que criei essa personagem pra um RPG. Quem gosta de RPG, ó, já pode se meter aí no caminho. Aliás, eu esqueci de falar no último vídeo, a gente tem um e-mail aí de feedback, vocês podem tentar falar com a gente. Tem um Twitter de feedback aí também. Também tem o Twitter. Aliás, se vocês quiserem seguir o Twitter, sigam. Se não quiserem, sigam. É uma ordem. Não é uma ordem. É uma sugestão. É um pedido desesperado Ordem. de ajuda. E o seguinte, eu realmente fiz o mais básico possível dessa personagem, por causa que eu não quero encher o podcast com propaganda própria. E eu quero que aqui a única pessoa que não parava de falar antes, fale agora do seu personagem favorito. Meu personagem favorito? Olha, é complicado porque na verdade meu personagem favorito são... Não. Um personagem. Não, sim, é que eu tenho vários personagens que eu adoro. Mas se eu tivesse que escolher um... Provavelmente, na verdade... Pausa. Eu já disse, na verdade, qual ele era. Mas tipo, pra ti, só. Pra ti, entendeu? Antes desse podcast sequer ter existir ou ter a ideia de existência. Mas eu vou ter que mudar a minha opinião sobre qual é o meu personagem favorito. E qual é? Meu personagem favorito é Miles Garth. Miles Garth, ele foi um personagem que eu criei para um RPG de WhatsApp. Pra quem não sabe o que é um RPG de WhatsApp, vai ficar no mistério, porque eu não vou falar disso agora. Que era um RPG de WhatsApp, interpretação e tal, no universo de Percy Jackson. Que se tem fãs aí, né, já sabem. Cão, licença, obrigado. Porque se tem fãs aí, tamo junto.
Miles Garth ele era um filho de Melinoi, a deusa dos fantasmas, que também é representada por um ser dualista. Metade dela é um cadáver branco, metade é um ser negro todo queimado e detonado. Tangentes, puxa. Eu tava explicando a origem dele. O Miles Garth, por que eu gosto dele? Porque ele basicamente ele é o que qualquer personagem meu poderia ser de cômico, e ele era um excelente equilíbrio assim de personagem, porque haviam realmente momentos que ele se mostrava um cara responsável que cuidava dos outros assim e tal. Sim, sim. Mas tinha momentos em que ele era simplesmente um babaca. Por exemplo, ele estava dando conselhos pra um amigo dele que estava em uma Problema. o cara era um amigo dele que tava jovem ainda, uns 13 anos ele tinha na história, e aí ele tava com hormônios à flor da pele, coisa e tal, e aí eu dei uma lição de moral, o meu personagem deu uma lição de moral nele. Eu me lembro até que uma das frases que ele falou foi que amizade também é um tipo de amor, que ele era filho de Afrodite, uma meta. Uau. E aí ele... E aí, assim, teve uma hora que esse personagem, filho de Afrodite, ele falou pro meu personagem uma coisa que eu não curti. O meu personagem não curtiu. E eu fiz um personagem não tapa na cara dele, mas eu não imaginei que o cara ia ser fazer um personagem tão emotivo, e ele começou a chorar e eu fiquei com cara de babaca. Eu não dei a mínima, eu só saí dali. Mas ele mesmo com esse equilíbrio todo, ele também tem o passado mais... Ele tem o segundo passado mais bem construído que eu fiz pra um personagem até agora. E é por isso que tu gosta tanto dele? Sim, porque o passado dele é muito bem feito, é bem exato. E basicamente, e também ele foi o meu único personagem. Esse também foi o meu único personagem a sobreviver até agora, né, naquele RPG. O outro que eu tinha Mas tu ainda morreu. participa dele? Ainda participo, sim, eu voltei alguns meses atrás. Ah, tá, não. Por causa que eu me lembro que tu tinha É o saído. Filhos do Olimpo, aquele que eu já comentei Eu pensei que contigo. tu tinha saído. Não, eu tinha saído, mas eu voltei um tempo atrás porque eu saí por causa que é o seguinte, os veteranos do RPG estavam saindo também, e era a maioria meus amigos. Sim. E aí eu fiquei, eu não vou querer jogar com essa gente nova que não entende nada mais do que tá acontecendo. E aí eu saí. E também porque eu tava tendo atritos com um admin. Sim. Aí agora eu voltei porque muita gente tava voltando, e porque eu soube que tava dando uma melhorada no conteúdo. Sim. E... Desculpa, deu uma trancada aqui no nariz. Não tem problema, isso acontece com todo mundo. Somos humanos, menos eu. Sua identidade não ficará secreta por muito tempo. Cara, e a boca? Editor, não me olha assim. Aí... Basicamente é por isso que eu gosto desse personagem em geral. Justamente por ele ser um personagem que eu construí bem, assim. E ele tá com um futuro planejado pra ele tão épico, tão épico. Um dia que a gente fizer um programa especializado em personagens que a gente criou, histórias, assim, eu conto a história dele, passado mas e futuro. Vamos ser bem sinceros aqui, né? Em RPG tu não pode querer ter uma ideia de um futuro épico. Por causa que muitas vezes o que acontece é que a natureza do RPG não deixa que isso aconteça. Claro que não. Por RPG exemplo- de mesa, principalmente. por Tu exemplo- vai morrer em algum momento. Principalmente em RPG de mesa. Mas o seguinte, não dá pra fazer esse tipo de planejamento por causa que o que vai acontecer depende muito de quem tá realmente mestrando, né? E daí, o que eu vou te dar um exemplo assim que tu conhece muito bem, que é no universo Runes, né? Que tem um personagem lá, o Red. Porque daqui a pouco... Um dia a gente ainda faz propaganda do Runes, mas... Isso é apenas assim pra dar uma ideia do que eu tô querendo falar no RPG, né? Um dia a gente fala disso. O Red, por exemplo, ele é um inventor, ele não tem um braço, olha só, é um personagem que coitadinho, ele é um baita de um babaca. Só que o planejamento da história dele seria de que ele vai tentar buscar uma maneira de criar um braço artificial pra ele que seja feito realmente de carne. Que seja um braço de verdade. Que ele não conseguiu até agora. Que ele não conseguiu. E, aliás, a natureza do RPG foi tão bizarra que levou ao fato de que depois ele vira rei de uma comunidade militar completamente longe de onde ele tava. O cara que... E engraçado, por que você não deve estar entendendo nada, mas por que é engraçado esse tal do Red virar líder de uma comunidade militar? Ele era inventor, isso tem a ver com militar. Pois é, mas ele era um cara que basicamente assim... Neste RPG, meu personagem era o professor de Red. E no primeiro dia de aula, eles já viraram aqueles dois personagens que você sabe que vão se odiar até o fim. Eles não vão deixar o outro morrer, mas eles se odeiam igual. É tipo Vegeta e Goku. Eles se odeiam, mas Kakaroto, seu maldito! Eles são esse tipo de pessoa realmente, que a gente não se concorda. A gente vive no mesmo lugar, mas vai se fuder. A gente vive no mesmo lugar, a gente protege o nosso lugar, a gente se protege, mas se fode. Mas assim, realmente, eu te odeio, cara. Kakaroto. Enfim. Mas enfim, essa propaganda básica aí que a gente tá fazendo, né? Inclusive,
talvez saia mais alguma coisa disso no futuro, quem sabe. Quem sabe. É uma ideia em construção. Eu imagino então que agora a gente está chegando mais no final dessa tangente toda de assuntos que não tem ligação uma nenhuma com a outra. A gente vai fazer então aquele básico, assim, pra quem não quer ouvir nada, né? Vamos começar a fazer isso, né? Nos 2 últimos minutos a gente falar o que a gente precisa mesmo. Então, Nintendo Switch. Tem problemas? Eles têm que resolver rápido ou a coisa vai realmente vai ver. Zelda Breath of the Wild. Arrebentou todo mundo sabia o que tava... Na verdade pegou muita gente de surpresa, mas o que a galera viu, a galera gostou. E mecânicas estão funcionando muito bem pra um jogo que é duas plataformas diferentes. A gente tem que falar também do que mais que a gente falou de rapidão. A gente falou de Horizon Zero Dawn, que é o Far Cry Primal com robôs. Que meio que as pessoas não viram aquilo que elas estavam esperando, né? O jogo é muito bonito, o jogo é muito bom. A mecânica é interessante. A mecânica é interessante. Só que os trailers não mostraram nada do que a gente tá vendo no início do jogo, né? Eles estão mostrando coisas tipo, vamos lutar contra dinossauros gigantescos. Porque assim, e daí o início do jogo. Bom, nós conhecemos esses pequenos, eles são perigosos. Enfim. O que mais que a gente tinha dito que a gente falou hoje? A gente falou de No Man's Sky, que a gente espera que eles façam aquilo que eles estão prometendo. Muita coisa. Muita coisa que eles estão prometendo. Muita coisa que eles não estão prometendo, mas tá todo mundo torcendo. Né? Multiplayer! Ok, caga a boca desse homem. E o Florença, né? Que pra quem quiser, é um jogo de graça. É um jogo de graça, não precisa... É claro, é aquele jogo MMORPG que atende ao público brasileiro. Ou seja, é de graça, mas se você quiser upar rápido, como eu sei que a maioria dos brasileiros quer... Você precisa pagar. Você vai precisar pagar um cadinho. Não vai precisar pagar subscription, mas você vai ter que pagar por fora. E pra finalizar, a gente tem um editor que olha pra gente com cara de feia quando a gente fala as coisas que ele não gosta. Exato. Ele tá sorrindo muito nesse momento. Parece o Coringa. E ele recebe pagamento em bala. Não é bala de drogas, nós não somos esse tipo de pessoa. É bala 7 belo. Bala 7 belo, exatamente. E House quando ele se comporta bem. Do preto. Ele não gostou. Então tá, então finalizando. É isso. Adiós. Só pra realmente, né? Quem não sabe ainda, né? Tagarela aí, que não é o que tá falando nesse momento, né? Fala aí um pouquinho. Lore. Esse aí é o Lore. Ele é um tagarela, não sabe quando parar de falar. Nope. O meu nome é o L The Red, vocês podem chamar de L, podem chamar de Red, mas não chama de D, por favor. They want the D. Ele é o D. Quem é D? D. E nós temos o nosso editor, que é mudo, aparentemente. Então, agora, cortando isso aí. Kill the Child, por favor. Kill the Child.